Olá, pessoal, estamos ao vivo. Boa noite, Alessandra, do Movimento Esporte Conecta. E hoje vou conversar com o Gustavo Correia. Nosso assunto aqui hoje vai ser outro esporte, ao invés de natação. Vamos falar de corrida. Oi, Rô, tudo bem? Oi, Gustavo. Já te chamando aqui. Já te convidei, Gustavo. Oi, Rô. Ué, já te adicionei aqui. Você tá no celular, Gustavo? Deixa eu ver. Chamando de novo aqui. Apareceu como convidado. Fazia tempo que eu não aparecia assim como convidado e entrar ao vivo com o Gustavo. Não tá indo. Aceitar. Estranho que não tá entrando. Você tá entrar ao vivo com o Gustavo. Tô clicando aqui e não tá entrando. Quando alguém entra. Peraí, deixa eu sair rapidinho e entrar de novo, então. Gozado. Eu tô apertando aqui para. Pronto, agora foi. Agora foi. Gozado, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Você, tudo bem? Bem, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, estou aqui eu com o Gustavo Correia, como eu falei hoje. Normalmente, meu carro-chefe, Gustavo, é natação em águas abertas, mas estou relembrando aqui quando eu comecei, há uns 5 anos atrás, que eu conversava com quase todos os esportes, e depois foi só nichando um pouquinho. Aham. Mas antes de eu passar a palavra para você, já agradeço aí, né, a sua participação. Eu sei que deve ser madrugado. Ele queria um pouquinho mais cedo, mas eu acabei de chegar do meu treino aqui também. Mas a gente dá um jeito, né, Gustavo? Com E certeza. então eu já agradeço. E para você e para vocês que ainda não me conhecem, sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta. Como eu digo por aqui, Gustavo, a minha intenção é conectar pessoas e ideias pela energia do esporte, seja qual for ele. Uhum. E conheci aí através da corrida, de um breve depoimento que você deu. Nós dois somos alunos da Maximize, seu treino, aqui em Vitória, no Espírito Santo. E achei interessante, falei, opa, eu acho que eu preciso resgatar um pouquinho dos meus bate-papos lá do começo do Segue a Lê aqui e trazer a história que o Gustavo tem para compartilhar com a gente, que envolve muito mais do que apenas o esporte, né, Gustavo? Sim. Então, bem-vindo e se apresente, por favor. Bom, obrigado pelo convite, né? Como eu te falei, eu sempre tô saindo de uma gripe, tá? Então não repara a voz, não. É sempre bom falar sobre esse tema, sobre esportes e sobre de que maneira atualmente a corrida está envolvida na minha vida, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Gustavo Correia, eu sou nutricionista, mais especificamente atuo com a neuronutrição e ainda de uma forma mais específica ainda, eu atuo praticamente com 90 ou mais por cento dos meus pacientes são pacientes com epilepsia. Porque eu tenho uma história pessoal com epilepsia, meu filho mais velho tem epilepsia, né? E na verdade eu não tinha absolutamente nada a ver com a área da saúde. O que me trouxe foi exatamente o caso do meu filho. Eu, durante mais de 30 anos, 35 anos, eu fui empresário do ramo de gastronomia e eventos, né? E fui chefe de cozinha, premiado e tudo mais. Ou seja, eu não tinha. Eu brinco que eu não tinha. A minha relação com a nutrição era uma relação bastante distante, para não dizer uma relação de antipatia, porque na minha cabeça, o nutricionista tinha duas funções.
Uma, emagrecimento, que não tinha nada a ver comigo, porque eu nunca precisei. E como dono de restaurantes e tal, eu tinha aquela nutricionista que ia lá para fiscalizar, né? Aham. Então não era uma figura simpática minha, assim. Cara, que eu sempre detestei assim, eu nunca gostei do emagrecimento simplesmente pelo olhar estético, né? Eu entendo o emagrecimento pelo olhar da saúde, isso faz todo sentido, mas pela emagrecer simplesmente pelo olhar estético eu nunca tive afinidade, né? Mas a vida pronta, né? E aí eu vim estudar por conta do caso do meu filho, que João Paulo vai fazer agora, dia 28, ele faz 29 anos. Sempre teve questões neurológicas desde a primeira infância. Teve atraso na fala, teve dificuldade dificuldade motores, no caminhar. Me lembro como se fosse hoje, depois que ele aprendeu a andar de bicicleta, ele tinha um jeito todo diferente, ele dava meia volta, assim, ele ia, dava meia pedalada e voltava, meia pedalada, ele não dava uma pedalada inteira, né? Sempre Completamente. teve dificuldade com lateralidade, né? Não sabia diferenciar, como não sabe até hoje, diferenciar lado direito e lado esquerdo, enfim, tinha uma série de questões lá na infância que a gente não sabia nominar, e quando chegou a fase da alfabetização, aí essas dificuldades ficaram um pouco mais evidentes, porque ele começou com muitas questões de espelhamento de letras e tinha muita dificuldade na leitura, né? Mesmo com 7 anos, ele tinha um vocabulário muito pobre. E aí, nessa época, eu buscando na internet e tal, a gente começou a investigar sobre dislexia. E durante muitos anos foi disso que a gente cuidou. Então, teve acompanhamento de fono, de psicopedagoga. Eu digo que nas nossas vidas, né, a gente sempre teve anjos que estavam presentes. E eu acho que isso que eu vou falar agora tem a ver com isso, porque João Paulo entrou na escola com 1 ano e 7 meses. Paula começou a trabalhar logo, logo depois que nasceu e tal, então a gente já com muito pouca idade, a gente já tinha dificuldade de ter ele em casa, então a ida para a escola era meio que um lugar para cuidar durante o dia enquanto a gente trabalhasse, né? Mas essa escola já era uma escola inclusiva. E a gente não sabe, já foi matricular na escola inclusiva sem saber que lá no futuro a gente ia precisar tanto disso, né? Então, certamente a partir dali esses anjos já começaram a atuar. E, enfim, ele levou a vida inteira até fez, nessa escola, que chamava Florescer, hoje em dia chama Escola da Ilha, né? Depois ele acabou mudando, porque a Florescer tinha um teto ali, só ensinava até o ensino fundamental, né? Depois, quando ele passou para o ensino médio, aí sim, a gente conscientemente já buscou uma escola inclusiva, que foi a Monteiro Lobato. E aí ele tinha, durante todo esse período aí de ensino fundamental, médio, né, tinha sempre um olhar diferente das escolas, dessas duas, e do grupo de alunos que fazia parte da turma dele, porque realmente ele tinha dificuldades cognitivas, né, bastante importantes. Mas, sim, foi levando a vida, assim, com esses cuidados. E aí, depois ele acabou prestando vestibular na FAESA para propaganda e publicidade, passou. E aí, quando a gente fez a matrícula e tal, bom, agora acabou esse olhar mais cuidadoso, acabou essa mamata, né? Ledo engano, logo nos primeiros 15 dias, eu acho, nós recebemos a ligação da coordenadora do curso, espontaneamente. Olha, eu estou aqui, estou vendo aqui o João Paulo, estou vendo que tem alguma questão aqui, queria marcar uma reunião com vocês, com os pais. Vamos embora. E aí chegamos lá, conversamos, explicamos qual era o caso. Ela falou, não, a gente vai dar um tratamento diferente aqui. E durante todo o período que ele fez o curso, sempre teve esse olhar. Então, mais uma vez aí, isso eu chamo de Deus incidências, né? Uhum. E logo no primeiro semestre do curso, né, de propaganda, ele teve a primeira crise convulsiva, né?
que a gente já conhecia o quadro, porque a Paula tem um primo que tem epilepsia também, inclusive é meu xará, chama Gustavo. E a gente conhecia o quadro justamente por conhecer o mundo caiu, né? Bom, eu sei exatamente o que eu vou enfrentar. E aí começamos a buscar ajuda, começamos uma conversa daqui para procurar ajuda profissional e tal, fomos para São Paulo, começamos a ser atendido por um neuropediatra lá no Einstein, que falou, olha, primeira crise não quer dizer... Na verdade, antes dessa crise, ele já vinha sendo acompanhado por esse neuropediatra, porque a gente já via questões, mas a gente não sabia exatamente o que era, né? Não tinha um diagnóstico fechado. E ele teve essa crise, o médico falou, olha, por enquanto não vamos fazer nada, porque pode ser que seja uma só e nunca mais tenha outra, não vamos fazer nada não. Aí não deu, acho que menos de 30 dias ele teve a segunda, aí já começou a ser medicado. No primeiro momento essa primeira medicação surtiu efeito, controlou a crise por cerca de 4 meses aproximadamente, mas aí depois começou uma sequência, uma crise por semana, 2 e tal, o negócio começou a ficar meio fora de controle. Aí a gente foi, ele não era um neurologista especializado em epilepsia, né? Nós fomos buscar uma outra médica no Sírio, e ela, antes mesmo da primeira consulta, ela já fez uma solicitação de exames, que é um exame de imagem, né? Com que eles fazem por 24 horas, você fica monitorado, com uma vídeo EEG que chama. E aí ficamos lá internado, até eu passei a noite com ele, e eu ou Paulo, agora já nem lembro, eu acho que foi Paulo que passou a noite com ele. E no dia seguinte, a médica nos chamou para mostrar o resultado do exame, né? Falou, olha, tem aqui uma questão, o João Paulo tem um foco disparador das crises, e esse foco, então, é passível de cirurgia. Aí quando você ouve assim, cirurgia no cérebro, o sangue parece que some das vezes, né? E aí eu e o Paulo ficamos meio assim, muito, muito abalados e tal. Ela falou assim, mas e aí? Não, é possível fazer essa cirurgia, uma cirurgia que tem 70% de chance de resolver o problema, mas pode ter sequelas, é minimamente invasivo, né? É um eletrodo que insere e tal, então é bem tranquilo de fazer, a cirurgia segura e tal, mas tem risco, né? Qualquer cirurgia no cérebro tem riscos. Mas além disso, tem uma questão aí que é financeira. Qual é o plano de saúde de vocês? Nosso plano na época era a Unimed, né? Eu falei, não, a Unimed aqui em São Paulo já quebrou. Então, aqui no Sírio não consegue fazer essa cirurgia, e nem no Einstein, onde vocês estavam, também não. Aí a questão, como é que é a condição financeira de vocês? Não, tem uma condição financeira boa, mas nada fora do normal, não. Você está falando de que valor? Não, a cirurgia em si nem é tão cara, assim, era um valor que na época acho que era coisa de 100, 150 mil, alguma coisa assim. Estou falando de 2017, né, já tem 8 anos. Mas acontece que pode ter complicações. E se ele tiver que ficar internado numa UTI, sei lá, se fica uma semana aí por qualquer razão, aí essa conta passa de 1 milhão. Não, não tem 1 milhão. Eu falei, então, por isso que eu perguntei. Porque nesse caso eu não aconselho que vocês embarquem nessa, porque se a cirurgia não der certo, vocês vão ter um filho com epilepsia e mais uma dívida monstruosa para poder pagar. E aí eu não aconselho que vocês façam isso não. Eu falei, tá, tudo bem, mas e aí? Qual é a outra alternativa? Não, a alternativa é continuar convivendo com isso aí, a gente vai continuar medicando, não vai controlar não, mas vamos em frente. Eu falei, não, peraí, não, deve ter uma terceira opção aí, não pode ser só isso. Ela falou, não tem e tal, realmente o caso é cirúrgico e tal. E aí nós voltamos para casa, né? Peguei o avião e tal, aí assim, cabeça fervendo, não, tem que ter alguma coisa. E aí eu voltei para o Google, né? Como eu tinha feito lá na época da dislexia, comecei a futucar tudo de novo e tal, pesquisando.
Aí encontrei a questão da nutrição como um fator passível, né, de uma possibilidade ali. 3 meses depois, a gente voltou para a nova consulta. Eu falei, olha, eu andei pesquisando e encontrei isso aqui. Não, realmente, isso aí é possível, mas não para o caso do João Paulo. Para o caso dele, a nutrição não vai surtir efeito. E, poxa, mas a gente está com medicação que não está surtindo. A cirurgia a gente não tem como fazer. Não vale a pena nem a gente tentar. Aí ela falou assim, não, você pode tentar, mas não vai dar em nada. Eu falei, Ah, tá, mas você pode me mostrar os caminhos? Ela falou, não, tá. Aí ela meio que desconversou. aham. E aí, Ah, é impressionante isso, né? é, É, aí eu falei, cara, então eu vou começar a estudar sobre isso, né? Aí procurei nutricionista para me ajudar. Na época não achei ninguém. Até tinha, né? Eu que não bati nas portas certas. E você vê como é que são as coisas. Ela tinha uma nutricionista na equipe que fazia esse trabalho. No primeiro momento, ela não me deu essa informação. Nossa. E aí eu comecei de forma autodidata, fazendo um monte de bobagem, né? Porque eu não sabia nada mesmo, absolutamente nada. Eu lembro que assim, eu tinha estudado biologia, química, essas coisas, no vestibular 30 anos antes, né? Não era mais minha área, não lembrava de mais nada daquilo, enfim. E eu comecei a fazer um monte de cursos e tal, esses cursos online, né? E eu comecei a entender minimamente e tal, comecei a dar os primeiros passinhos. E no primeiro momento não tive nenhum resultado positivo, porque realmente eu não estava sabendo fazer a coisa, mas também não encontrava quem me ajudasse e tal. E João Paulo tinha uma coisa que, na verdade, isso é comum, né, nas epilepsias, quando você tem crises recorrentes, você tem uma, duas, três crises que começam a acontecer em sequência, existe o risco da morte súbita, por excesso de crise, por gravidade de crise. Então, quando a recomendação, na época, né, isso hoje já mudou um pouquinho, mas, ó, teve duas, não espera ter a terceira, porque depois que entra a terceira pode ter 10, 20 e aí pode morrer. Então, corre para o hospital, leva para o pronto-socorro e tal. E nessas indas e vindas, ele já tinha sido internado algumas vezes. Eu me lembro como se fosse hoje, eu já estava nessa saga aí de tentar entender a coisa e tal, estudando, e a coisa parecia que ia funcionar, mas não funcionava. E aí, em 2018, ele teve uma crise, que eu me lembro como se fosse hoje, era dia 18 de outubro. E eu corri, a gente já tinha um padrão, né? Chama o SAMU, vai pro Vitória Parte e pronto, vamos cuidar. E aí chegou lá no Vitória Parte, que é o procedimento, o padrão no hospital, é você entra com uma dose padrão que se tem lá, uma dose alta de um medicamento que chama fenitoína, né? Que para dar um derruba-leão, vamos botar assim no português bem popular. E aí estanca a crise, tudo bem. Daqui a pouco, se tudo caminhar bem, passa um tempo, você pode voltar para casa. Só que nessas internações anteriores, como foi o caso desse dia, ele estava com o leucócito lá em cima, estava vomitando, e aí existe sempre o risco de broncoaspiração, né? E aí a médica de plantão falou, olha, não vou liberar ele não, vai para UTI. Falei, não, faz isso não, pelo amor de Deus, tal, deixa eu voltar para casa. Isso eu chorando, né? Ela falou, não, mas eu não posso, não tem como e tal. E aí falou, só aguardar um pouquinho aqui, daqui a pouco vai chegar o pessoal aí da enfermagem, vai levar ele lá para cima. Eu estava na enfermaria ali do pronto-socorro, né? E aí eu comecei a rezar, né? Falei, cara, pô, me ajuda, bicho, pelo amor de Deus, tô fazendo um monte de coisa e tal, nada tá dando certo, pô, já vai internar de novo, mais 3 dias de UTI e tal. E aí eu não tava mais aguentando, que só falei, eu cheguei conversando assim com Deus, né? Falei, cara, me dá uma luz aí, me mostra um caminho, pelo amor de Deus. E aí eu peguei o telefone e falei, deixa eu ver que santo que é hoje, né? Hum. Aí fui ver lá, era dia de São Lucas. Eu falei, quem é esse tal de São Lucas? Né? Que eu não entendo nada disso. Falei, São Lucas é um santo que se converteu e ele era médico, ele fazia curas. Eu falei, pô, agora você começou a falar bonito comigo. Explica aí esse negócio direito.
E aí, nesse dia, eu prometi para mim mesmo que João Paulo nunca mais ia ser internado. E, de fato, nunca foi, nunca mais foi. E outra promessa que eu fiz, bom, se isso acontecer, eu vou dedicar minha vida a isso. Vou estudar para fazer ele melhorar, para ele ter o controle das crises dele. E não vou parar por aí, não. Você vai me guiar aí para que isso aconteça para outras pessoas. E desde lá, de fato, aí Bacana. eu comecei a fazer a graduação em nutrição, né? Um pouco tempo depois disso, e graduei. Aí, durante a graduação, eu já, na metade da graduação, as crises já estavam controladas, porque aí a coisa foi evoluindo, né? Eu fui estudando, estudando, estudando. Aí eu já não era mais Google, já estava rapazinho pesquisando um artigo científico e tal. Mas você já E aí tinha mudado comecei. a alimentação Hã? dele ou não? Desculpa, mas você já tinha começado a mudar a alimentação dele nesse meio do Sim, caminho? não. Aí eu fui dando os passos. Depois Ah, depois eu vou fazer aqui as correlações com o que isso tem tá. a ver com a maratona, porque senão fica um assunto completamente desconexo aqui, né? Mas tem a ver. E aí eu fui já fazendo, implementando uma série de mudanças na alimentação, inclusive isso nós como família, né? Eu, Paula, minha filha mais nova e ele, nós mudamos os nossos hábitos, não só alimentares, hábitos de vida. Esse hábito madrugador que eu tenho hoje começou Aham. nessa época. E a gente percebeu não só uma melhora do quadro dele, porque aí começou, já vinha assim, ó, ele tinha um padrão de crises semanais, às vezes 2 vezes por semana. Às vezes dava 15 dias e tal. Não, não mudava muito disso, não. Aí a partir dessas mudanças que começaram a ser feitas, agora, poxa, conseguimos 30 dias. Aí tudo bem, voltava para padrão de uma semana, daqui a pouco, ó, dava mais outro tiro, 45 dias, 60 dias. Foi cada vez, sabe, voltava para aquele padrão normal e conseguia dar um espaçamento, em um determinado momento conseguia dar um espaçamento maior, ou seja, tô no caminho, né? Ainda não acertei a mão não, mas a coisa está começando a parecer que vamos encontrar o caminho. E aí foi 2021, a gente já tinha essa história da cirurgia, porque aí sim, não podendo usar a Unimed, a Paula trabalha na Águia Branca, então ela conseguiu uma mudança do plano de saúde para o plano da Amil, que era aceito lá, só que de qualquer forma tinha uma carência de 2 anos para cumprir. Bom, então esses 2 anos acabaram se passando e a gente começou a falar, bom, as crises ainda não estavam controladas, a gente estava tendo, nessa época a gente já tinha até mudado para o neurologista daqui de Vitória e tal, por conta dessas internações, precisava sempre de um apoio aqui. E aí chegando para ele e falei, cara, ó, não tô conseguindo, eu já tinha ainda essas esticadas, assim, 60 dias voltava, eu já estava meio, sabe, meio que desacreditando de mim mesmo, assim, né? Já estava começando a, poxa, não vai dar certo, né? Não tem jeito e tal. Ele falou, ó, joguei a toalha, cara. Falei, literalmente eu usei essa expressão. Joguei a toalha, já fiz tudo que eu entendia que era possível e vamos partir para a cirurgia. Agora já pode, já cumprimos carência. Ele falou, tá bom, eu concordo, eu acho que é isso mesmo o caminho. Eu não faço, eu não sou neurocirurgião, vou te indicar um neurologista de Porto Alegre, que, na minha opinião, é o cara para esse tipo de cirurgia. E aí nós marcamos uma consulta. Essa conversa com o neurologista aqui era final de 2020. E aí no carnaval, quarta-feira de cinzas de 2021, ou quinta-feira, sei lá, a gente marcou essa consulta com o Dr. André Palmini, que é o neurologista de São Paulo até hoje. Fizemos a consulta e ele, na primeira consulta, fazendo a anamnese e tal, ele falou, ó, aí a gente falou, ó, estamos marcando a consulta que a gente quer fazer a cirurgia. Ele falou, não, tudo bem, eu faço a cirurgia, mas não vou fazer no seu filho não, porque não é o caso, o caso dele não é cirúrgico. Eu falei, como Gente, não, cara? Tem anos que eu estou escutando essa história. Não, não é. O padrão de crise dele não é indicativo de que é uma crise focal, é crise generalizada e tal, pá, não tem um padrão único, enfim, deu uma série de explicações técnicas. Você me permite, eu vou fazer uma proposição aqui de mudança de medicação e se der certo, né, tudo bem. Só que eu já vinha, essa época eu já estava conseguindo assim 90 dias sem crise, então o negócio já estava caminhando, né?
E ele falou assim, então tá, a gente vai ter uma consulta daqui a 30 dias mais ou menos, até lá vocês me dão tempo para eu poder estudar melhor o caso, e eu vou apresentar uma proposição. Eu falei, cara, quer saber? Eu tenho esses 30 dias aí para dar uma cartada aqui. Eu mudei um padrão, comecei a usar um óleo, né, que é o triglicerídeo de cadeia média, e é, aí nesse meio tempo as crises começaram a ficar bem mais controladas ainda, ele mudou a medicação e João Paulo nunca mais teve crise. Bom, o que isso tem a ver com a maratona, né? É o nosso papo aqui, né? Então você vê que a gente tem, assim como quem nunca correu nada, né? O sujeito que calçou o primeiro tênis e é um sedentário que meteu na cabeça que quer correr a maratona. Que, diga-se de passagem, não era o meu caso, eu não estava completamente sedentário, mas a partir, coincidentemente, e não é coincidência, Deus incidência, né? 2015 foi o ano que ele teve a primeira crise, foi o ano que eu retomei minha atividade física. Quando garoto, joguei tênis, né? Disputei torneios brasileiros e tal. Cheguei a ser no ranking do Brasil até 12 anos, eu fui o nono, né? Jogava bem, então. Mas depois fui ficando um pouquinho mais velho. A Vitória nunca foi vamos dizer assim, um centro de referência em relação ao tênis no Brasil, né? Então fui ficando para trás, assim, né? Isso foi me desestimulando, veio a época de vestibular, eu acabei largando e nunca mais voltei a jogar tênis. E nunca mais voltei a jogar tênis e nunca mais fiz nada, na verdade. Eu fiquei quase 30 anos sem fazer absolutamente nada de esporte. Eu estava sedentário e voltei a correr em 2015. Por conta de um amigo meu que estava fazendo 50 anos, ele é um ano mais velho que eu. Ele estava correndo, e tinha mais outros dois amigos muito próximos nossos que também estavam correndo já nessa época. Falou, Gustavo, eu vou comemorar meus 50 anos na meia maratona de Floripa. Falei, vamos? Falei, vamos. Mas você vai correr, né? Eu falei, não, cara, tem a menor chance. Eu vou lá, mas eu vou correr. Não, mas você faz a inscrição, pelo menos para 10 quilômetros. Não, a inscrição eu posso fazer, cara. Agora, se eu vou correr, já são outros 500. Aí eu fiz a inscrição de Araque e tal, fui lá e tal. Pô, e aí eu não treinava nada, né? Necas. Para dizer que eu tinha começado a dar umas raquetadas, tinha voltado a jogar tênis, mas mesmo assim, de forma muito irregular, assim. Então, o preparo físico era muito ruim. E aí, bom, lembro como se fosse hoje, a meia maratona, no dia da prova mesmo, chovia, mas chovia, assim, com muita força. E esse amigo meu que ia fazer 50 anos, ele tem sempre uma questão da faringite e tal, deu uma dor de garganta nele, falou assim, não vou correr porque eu tô ruim. Eu falei, não, bicho, pelo amor de Deus. Agora você vai correr, você me botou aqui, você vai ter que correr. Não, não posso, papapá. Conclusão, não largou. Um outro amigo, que estava inscrito para 21, a gente foi trotando juntos. E lá, nessa época, nem sei se ainda é assim, você tinha a saída para 21, você seguia um rumo, tinha saída para 5 e logo para frente tinha saída para 10. Passamos a saída de 5, eu falei, bom, tô aqui ainda. Né? Fui conhecer outro amigo. Aí quando chegou na de 10, que você escolhia 10 ou 21, esse amigo que ia correr 21 falou assim, Gustavo, tô achando que vai dar para mim não, eu vou te acompanhar aqui nos 10. Falei, não, bicho, agora eu vim aqui, eu vou até o final. Eu estava inscrito para 10, né? Aí você foi pro 21. Eu fui pro 21 e ele foi para 10. Conclusão, eu cheguei na prova e eu me lembro, assim, eu brinco daquela, sabe aquela Suíça que chegou na maratona toda torta, assim? Eu cheguei tipo ela, né? Assim, não estava tão ruim não, mas eu cheguei bem, bem destruído. Fiz a prova em, acho que era 2 horas e 40 e pouco. Mas eu completei a minha maratona, né? E, enfim, e esse ano foi justamente o ano da primeira crise de João Paulo. 2015. 2015, quando ele fez 19 anos. E assim, eu comecei desde essa época, aí eu voltei a jogar tênis e tal, então eu corria assim de Araque, né? Vai ter uma corrida assim, assim, aí ia lá me inscrevia uma vez por ano e tal, mas sem treinar. Aí corri, depois eu cheguei a fazer uma meia maratona em Floripa, anos depois, fiz a meia do Rio, fizemos uma meia em Buenos Aires, e eu fazia do meu jeito, sem compromisso de tempo nem nada, né? Eu andava fazendo. Bom, mas aí eu passei um tempo também entre uma corrida e outra. Passava assim, às vezes 2 anos, né? Não corri e tal. 2 anos depois corri de novo.
2022, eu falei, cara, quero correr a maratona. Meti na cabeça que eu queria correr a maratona. E aí eu procurei justamente a Maximize no início de 2023, conversei com o Fire, expliquei qual era a minha realidade, falei, tô querendo correr uma maratona, mas eu não tenho preparo nenhum, e aí eu queria que você me orientasse. Falei, não, tudo bem, vamos começar devagarinho e tal, você vai fazer seus treinos. E aí eu me inscrevi para a prova de São Paulo, que é a Expecit, eu não lembro agora qual é a data, mas eu acho que era agosto, setembro de 2023, alguma coisa assim. E eu comecei a treinar, só que o preparo, assim, a preparação muscular não estava adequada, eu fui me lesionando, uma atrás da outra, assim, panturrilha. Uma hora era panturrilha esquerda, outra hora panturrilha direita, e foi. Até que chegou um momento que eu falei, cara, não tem condição, eu vou ter que dar um tempo, porque eu não consigo, quando eu volto, eu me machuco, né? E eu acabei nem indo para São Paulo, desisti no meio do caminho, sei lá, uns 2 meses antes eu abortei, e passei um tempão, uns 6 meses sem treinar. Aí, quando chegou no segundo semestre lá, falei, bom, agora deixa eu voltar de novo, né? Já era 2023, falei, vamos voltar de novo para correr maratona em 2024. Aí voltei com o Fábio, falei, vamos lá e tal. E aí me inscrevi o ano passado para correr a maratona de Vitória. E aí foi o tempo inteiro, assim, aí já não tinha mais lesão nenhuma, preparado e tal. Chegou o dia da prova, falei, tô pronto. No dia da prova, eu tava com 10 quilômetros, a panturrilha direita deu a estilingada. Puf, caramba. Aí fui até os 18, Nossa, não sei. 2024. tentando empurrar assim, tal, mancando e tal. Quando chegou no 18, eu tava passando aqui, eu moro aqui na Mar da Praia, né? Passando aqui em Camburi, na beira de casa aqui. Eu falei, é aqui mesmo. Chega, não dá mais não, tá doendo pra caramba, não vou conseguir não, falta muito ainda, enfim, não vou. Aí eu falei, pode ser que eu piore, né, a lesão e tal. Acabei desistindo. E essa história, porque isso tem a ver com a maratona para epilepsia, né? Porque, na verdade, quando eu meti na cabeça que eu queria correr a maratona, já tinha essa correlação. Por que eu falo isso? Assim? Porque a epilepsia, não sei se vocês têm conhecimento dos números, né? Mas no Brasil, estima-se 3 milhões, 4 milhões de pessoas com epilepsia. E desse total, cerca de 30% são o que a gente chama de epilepsias de difícil controle, que era o caso do João Paulo, né? Ou seja, que tem mais de uma medicação, às vezes 2, 3, 4, 5, como era o caso dele, e nem assim consegue controlar as crises. E esses casos são porque assim, a pessoa que tem epilepsia toma uma medicação e controla, essa leva a vida normal. É só estar medicado, né, como se tivesse um medicamento para pressão alta que o sujeito tem que tomar para o resto da vida, ou um diabético tem que tomar uma metformina, enfim, leva a vida, sem problema nenhum. Não pode deixar de tomar. Tomando, vida normal. E agora, essas outras pessoas, como é o caso do João Paulo, tem um monte de comprometimento. Porque a epilepsia, as doenças neurológicas, de via de regra, elas não andam sozinhas, elas vêm sempre cheias de comorbidade. João Paulo, por exemplo, tem autismo, tem TDAH, tem transtorno de ansiedade, enfim, tem um combo ali, né? E eu sempre falo que doenças neurológicas, elas não são individuais, elas são familiares. Que, de fato, afeta emocionalmente, financeiramente, enfim, operacionalmente a família inteira, porque tem sempre, dependendo da gravidade do caso, tem sempre alguém para cuidar, para suportar isso de alguma maneira, né? Ou seja, as famílias que vivem com epilepsia vivem em maratona, eternas, sendo que não tiveram treinamento para isso, né? Não tem, enfim, e aí assim como por exemplo, quem pretende correr uma prova, seja maratona ou natação em águas abertas, enfim, que quer fazer um esporte que vai requerer um pouco mais de esforço, né, um esporte de longa duração, sei lá, um triatlo e tal, tem que ter um olhar da preparação muscular, né? Não é só botar o tênis e sair correndo, como aconteceu comigo, que eu me lesionei várias vezes, né? Tem que ter a preparação muscular, tem que ter um acompanhamento nutricional adequado, porque senão você às vezes não quebra, porque a nutrição é que foi o calo.
dependendo da situação, você tem que ter um fisioterapeuta te acompanhando. Às vezes até, em alguns casos, até um acompanhamento psicológico, que precisa de uma preparação, porque não é mole você Aham. correr 42. O tempo inteiro vem um negócio dizendo aqui para você parar, né? Durante a própria, os treinos mesmos, isso acontece. Então, da mesma forma, essas famílias que lidam com epilepsia e com outras doenças neurológicas têm que ter esse aparato inteiro aí. Por isso que, às vezes, ou melhor, deveriam ter, né? Porque se você pega uma pessoa de família menos abastada, vamos dizer assim, ela não tem isso, e aí, por isso, realmente, esses casos acabam sendo, vamos dizer assim, infelizmente, subcuidados, né? E aí a chance de sucesso de controle e tal é muito, muito menor, né? Então, assim, quando eu penso, botei na cabeça, assim, vou correr a maratona, sempre na minha cabeça foi, bom, eu vou correr vamos dizer assim, pela epilepsia, né? Que foi o termo que eu usei. Porque tem muita relação, ou seja, eu me lembro, mesmo agora nessa do Rio, né, que eu corri agora final de junho, uns 2 meses antes, mais ou menos, eu comecei com umas dores, não chegou a ser uma lesão, mas eu estava com dores musculares muito fortes aqui na lateral aqui do joelho, né? Era muscular mesmo, não era articular, mas eu não estava conseguindo correr. Os treinos mais longos eu simplesmente não estava conseguindo fazer. Aí eu cheguei a um certo momento, falei, cara, pô, eu acho que esse negócio de maratona eu tô forçando a barra, não é pra mim. Eu acho que eu vou correr meia, que exige menos e sei lá. Aí eu comecei aquela história de, assim como eu tinha feito lá nas vésperas de conseguir o controle, tinha jogado a toalha, eu tava na iminência de fazer isso. Cheguei a conversar com o Fário, né, Fário e Luiz, que os dois que me treinam, né? E aí conversando com o Fário lá, ele falou, Gustavo, vai na fisioterapeuta, você já tá, eu já estava indo, né? Falou, vê o que ela diz. Se ela achar que é impossível você correr agora, que não é que é impossível, mas o risco de lesão vai ser muito alto, aí tudo bem. Aí eu te apoio e digo pra gente não fazer isso não. Mas se ela falar que não, que é uma coisa que é resolvível, vamos em frente, nem que você caminhe, cara. Você tem 6 horas para fazer a prova. Se você fizer em 6, está feito. Ninguém vai Quando você fala assim, corri uma maratona, você vai ver que ninguém nunca vai te perguntar em que tempo você fez. Você não é atleta de elite, o É. tempo que você fizer está feito. Eu falei, tá bom, então tá certo, eu vou fazer isso então. E aí fui na Ellen, né, novamente, lá, fisioterapeuta, eu conversei e falei, não, Gustavo, dá pra resolver. Vamos lá, vamos fazer o que tiver que fazer e tal. E aí eu fiz um trabalho que tinha que fazer, fiquei bem, e fiz a prova num tempo abaixo do que eu tinha como expectativa. Terminei inteirinho, 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 sem sentir nenhuma dor, assim, sobrando. Eu faria mais uns 2 ou 3 quilômetros ainda, se deixasse. No dia seguinte, eu não tive dor. Na semana, eu estava inteiro, assim, eu terminei terça-feira, eu corri a prova no domingo. Terça-feira eu fui treinar. Tomei puxão de orelha de Luiz, você não tinha que ter ido treinar. Eu falei, cara, eu tava sobrando, eu fui desfilar em Camburi para receber parabéns, cara. Enfim, então assim, essa coisa de, como eu falei lá na época lá atrás, assim, para se alcançar isso, realmente não é uma tarefa fácil, tanto da maratona como do controle de crise. Você tem que dar pequenos passos, né? Comemorar as pequenas conquistas, ou seja, conseguir dar a volta no quarteirão, ganha medalha, né? Conseguir correr 1 quilômetro, outra medalha, e assim vai, porque são essas pequenas distâncias, né? Digo aqui, metaforicamente falando, no caso da epilepsia, que vão conferindo segurança de agora, tudo bem, não tá no ponto ideal, mas pelo menos você começou a ganhar um pouco mais de qualidade de vida. Porque no caso da epilepsia especificamente, cada crise, e é por isso que lá atrás isso eu não sabia, que, por exemplo, eu falei, a última internação, a médica falou, está com o leucócito muito alto, então por isso precisa internar. E logo depois disso, eu falei, cara, por que o leucócito está alto? Será que então a inflamação tem alguma coisa a ver com a história e tal? Andei perguntando, na época fui em vários médicos, fui infectologista e tal,
ninguém soube me responder, as respostas eram todas meio chutômetro, assim. Comecei a ler alguns artigos. De fato, a inflamação ela é tanto gatilho para crise, como ela é consequência de crise. No caso do Leucócito João Paulo, nessa época, era consequência de crise. Ele tinha tido 3, 4 crises sucessivas, e aí o leucócito fica lá em cima. Então, esse espaçamento entre uma crise e outra, isso vai proporcionando que, para a próxima, você já entre menos inflamado. Então, te dá a chance de você espaçar ainda mais a próxima e assim sucessivamente. Então, esse controle, ou seja, conseguir alcançar 5, 10, né, tal, 15, 21, isso na epilepsia, assim como na maratona, são grandes conquistas, né, que cada um na sua etapa vai fazendo, e que, de fato, para a qualidade de vida da família, do próprio paciente e tal, isso é determinante, assim. Então, para ser comemorado em todos os sentidos, porque isso está te proporcionando, de fato, a se candidatar a uma maratona no futuro, né, se for o caso, né? Interessante. E, e aí você fez formou em nutrição e foi para o lado. O que é ser um neuronutricionista como você é? Então vamos lá. Então, o que acontece? A nutrição, com esse olhar clínico, ela é relativamente recente. Por isso que eu falei, essa história do emagrecimento, quando você pensava em nutrição no passado, clinicamente, você vai para perder peso. Era isso, né? Pelo menos era a visão que eu tinha, não era uma visão muito diferente do resto do mundo, não. Então, existiam muito poucos nutricionistas clínicos. Hoje tem muitos, né? Mais voltado para as questões neurológicas, aí são muito poucos mesmo. E justamente por isso que eu tive dificuldade de encontrar alguém que me ajudasse, né? Então, no Brasil, hoje são poucos. Eu comecei a estudar sobre isso eu estava fazendo a graduação, mas eu fui fazendo uma série de cursos em paralelo, Para entender. estudando por minha conta, lendo artigo e tal, para poder tentar fazer essas correlações, que agora já estão correlações mais próximas, né? Então já se sabe muita coisa a respeito, não só da epilepsia, mas da psiquiatria, depressão e tal. Tem uma relação forte com a alimentação, ansiedade e tudo mais. Mas quando eu comecei a estudar, isso não estava tão claro. E aí, agora, eu fiz graduações em neurociência, né, no Einstein, fiz pós-graduação em neuronutrição especificamente, e agora eu estou no mestrado, estou fazendo pesquisa no campo da nutrição voltada para a epilepsia. Então, eu atuo, meus pacientes, como eu falei no início, são pacientes mais de 95% talvez, são pacientes com epilepsia, então é só o que eu atendo praticamente, né? Então eu estudo sobre isso diariamente, porque não existem casos iguais, e a gente fala no singular, né, a epilepsia, mas são as epilepsias, que é uma gama enorme de possibilidade, de causas, de tipos, enfim. Então, para cada um desses, você tem que ter abordagens que vão tendo variâncias, né, entre uma e outra, variações e tal. Então, não tem caso igual, não dá para receitinha de bolo, Ctrl+C, Ctrl+V, não rola. Então, para cada caso tem que mergulhar. Tem vários casos que eu atendo que são de síndromes por mutação genética. Então você tem que estudar aquela síndrome específica, qual é o tipo de mutação, onde é que ela está afetando, qual parte do cérebro, se tem alguma coisa a ver com a parte proteica, papapá. Então, porque dependendo do que for, o que eu fiz para o José, se eu fizer para o João, eu vou trazer problema para o João. Não é que não vai estar sendo eficaz, eu posso prejudicar o João se eu usar a mesma que eu usei para o José, entendeu? Então, cada caso é um caso. Então, eu estou o dia inteiro, eu mais estudo do que qualquer outra coisa, né? Eu estou sempre estudando. E a ideia de você, além da correlação que você já explicou, do esporte, né? E aí você escolheu a maratona com a maratona de quem tem alguma pessoa, né, na família com epilepsia. Você correu então a primeira maratona agora com a camiseta para poder divulgar Sim. e conscientizando em relação
O que acontece? A epilepsia, sociologicamente falando, por questões históricas, né? Lá no passado, vamos falar milhares de anos atrás e tal, ela, a crise, que assim, só até para abrir um parênteses, confunde muito a epilepsia com como se fosse exclusivamente aquela crise tônico-clônica, aquela que a pessoa tem movimentos de membros, braços e pernas e tal. Essa é um dos tipos de manifestação de crise. Tem outros, tem crise de ausência, que a pessoa meio que dá uma desligada por alguns segundos, daqui a pouco ela volta. Tem as mioclonias, que são como se fossem só uns choquinhos, assim, coisa ligeira e tal. Enfim, mas essa tônico-clônica, que é a mais conhecida, ela não é uma cena bonita. Eu tenho que reconhecer. É uma cena que não é agradável de ser vista. E isso causa um certo medo, né, nas pessoas. E lá, estou falando de 2000 anos e tanto atrás, ou até mais, né? O que se pensava a respeito disso é, bom, o sujeito está possuído pelo demônio. Então, reza, faz oração, papapá, para o demônio ir embora. E nessa de o demônio ir embora, tinha uma prática que era bastante comum no passado, de literalmente trancafiar o sujeito no calabouço, né? Para ver se o demônio sumia, né, e tal. Só que nessa história, e depois isso acabou se entendendo a razão disso, de fato o demônio sumia, não era o demônio, né, mas as crises cessavam, né? Porque essa pessoa ficava em jejum. E o jejum, ele controla crises. E aí depois foi se entender, mas os estudos foram caminhando para isso. Depois foram assim, olha, não é trancafiar, é só fazer o jejum. Tudo bem, mas você não pode fazer jejum a vida inteira, né? Se você tem crises sucessivas, como é que você vai fazer? Vai curar a crise, mas vai morrer de fome, literalmente. E aí começou a se entender, já no início do século passado, em 1910, entendeu-se que, bom, de fato o que acontece quando você entra em jejum, você começa a consumir sua própria gordura. E esse consumo da própria gordura, ele produz corpos cetônicos, daí o nome dieta cetogênica, né, que é a dieta que é mais clássica, vamos dizer assim, para epilepsia. Você produz corpos cetônicos e esses corpos cetônicos equilibram os neurotransmissores principais que estão mais envolvidos nisso, que é o GABA e o glutamato. Você faz o equilíbrio da balança, vamos dizer assim, e aí controla a crise. Falei, bom, se é isso, esses cientistas começaram a entender, se é consumo de gordura, se a gente então oferecer uma dose muito alta de gordura, será que funciona? De fato funcionou, então começou a se aplicar a dieta cetogênica, oferecendo uma dieta que era 90% baseada em gordura, e para muita gente funcionou. E aí, bom, ainda existem uma série de interrogações a respeito dos mecanismos neurobioquímicos, como é que isso exatamente, por que isso exatamente funciona. Está cada dia ficando um pouquinho mais claro, mas mesmo considerando isso como uma verdade, ou seja, para algumas pessoas isso vai surtir um efeito muito positivo ao ponto de definitivamente controlar as crises. Porém, quando você pensa num indivíduo adulto, imagina você consumindo 90% de gordura. Você não tem prazer nenhum na alimentação. Zero, né? E a chance disso perdurar num contexto onde as pessoas interagem e tal, vão se relacionar, vão almoçar com a família e tal, a chance para um adulto, especialmente, é muito baixa. Então, no caso do João Paulo, eu nunca tentei chegar nesse nível, por algumas razões. Primeiro que eu acabei de falar, né? Eu fui chefe de cozinha, né? Então, o prazer à mesa era um negócio inegociável para mim. Cara, como é que eu vou? Minha família inteira vai comer bem, né? E ele vai comer 90% de gordura? Isso não tem futuro, não vai dar certo. E aí a gente, o João Paulo nunca entrou em cetose, então ele nunca fez especialmente uma cetogênica. O que eu fiz foi modificando, eu fui dando bypass, né? Entendendo que essa mágica, isso hoje os estudos já estão bem mais claros a respeito disso. A mágica acontece no intestino, então não precisa necessariamente você atingir cetose, ou seja, portanto você não precisa dar essas doses tão altas de gordura. Se você consegue modificar o intestino, determinadas bactérias produzem metabólitos que vão produzir
alcançar esse equilíbrio de GABA e glutamato. Então, hoje, os meus pacientes é o caminho que eu sigo, ou seja, fazendo modulação intestinal. Para muitos eu tenho tido um sucesso muito bom, outros sucessos relativos, para alguns sem sucesso, porque também a vida não é como diz um sobrinho meu, a vida não é um morango, né? Enfim, então, essa luta aí, ou seja, tem que ter essa preparação, tem que ter muito equilíbrio emocional para poder lidar com isso. E, assim, eu acho que a gente está meio que chegando nos finalmente aí, não sei se você tem perguntas, mas uma coisa a gente como família, né, nesse processo todo, nós vivemos um processo de evolução muito grande. Emocional, espiritual, de saúde. Minha saúde, eu vou, agora esse ano eu faço 59, né, em novembro. Se for pegar de 10 anos atrás, a minha condição de saúde eu hoje tenho uma condição de saúde muito melhor do que 10 anos atrás. E a tendência não é essa, né? A tendência é a gente envelhecer e perdendo saúde. Então, assim, eu mudei meus hábitos de vida toda, a alimentação, porque quando a gente mudou, ó, João Paulo pode comer isso daqui. A família inteira embarcou naquele primeiro momento. Hoje isso já não é mais tão assim, mas na época, por consenso, a gente, ó, vamos todos juntos, para ele poder ter estímulo de se manter nessa dieta, que era uma dieta mais restritiva do que a que ele faz hoje em dia, né? Só que isso, para mim, nessa época eu pesava, né? Eu nunca precisei emagrecer, mas eu estava acima do peso, eu tinha um sobrepeso, eu estava com 81, 82, em 6 meses eu perdi 16 quilos. Aí emagreci demais, não era nem meu objetivo, né? Porque eu não queria ficar tão magro. Depois acabei fazendo um ganho de peso e tal, mas assim, a nossa vida, aí espiritualmente, assim, especialmente, a gente evoluiu muito. E eu digo sempre que a epilepsia nas nossas vidas é uma bênção, não considero um karma, não, pelo contrário. Me possibilitou, inclusive, estar aqui hoje conversando com você, né? E de estar tendo a possibilidade de ajudar centenas de famílias, como eu faço no meu dia a dia, famílias espalhadas pelo Brasil inteiro, aí, que a maioria dos meus pacientes não reside aqui, né, residem em outros lugares. Então, assim, eu acho que para nós, assim, passar do olho do furacão, que também tem que lembrar disso, no olho do furacão não era bonito, não. Mas agora, assim, enxergando a coisa um pouco mais, sabe, com distanciamento, cara, tudo teve uma razão de ser, para não ser tão direto, para a gente ter tempo de fazer essa assimilação toda. Por isso que eu faço, quando eu tive essas minhas tentativas não bem sucedidas de fazer as maratonas que eu fui tentando e tal, isso tudo foi preparação para que agora, em junho, né, de 2024, eu conseguisse fazer da forma como eu fiz, chegando feliz, sorridente, sem me machucar, enfim. Então, isso tudo tinha razões, né, para ser dessa maneira. Então, por isso que o tempo inteiro, mesmo durante a prova, isso para mim foi bem impactante, assim, porque eu estava com a camisa que eu uso regularmente, inclusive nos treinos, né, que faz alusão à epilepsia, mas, e aí ela só faz alusão na frente, né? Eu colei um adesivo nas costas, maratona pela epilepsia, e eu perdi a conta de quantos tapinhas valeu, tô aí junto com você e tal. E justamente esses tapinhas vinham na hora que eu já tava assim, pô, tá difícil aqui o negócio, hein? Aí vinha o cara, não, é como que ele assim, não desiste não, bicho, que eu tô aqui do seu lado aqui e tal. Então, assim, são os anjos, né, que vinham a todo momento, ó, lembra por que você está aqui hoje, hein? Não esquece, não. Então, e lá no final, realmente, quando chega, né, assim, você já teve a oportunidade de correr, não? A distância tão longa? Eu corri também. Você correu a maratona? Corri também. Ah, não sabia. Então, que bom. Então, foi a sua primeira também? Não, eu já fiz umas 12 maratonas já. Então, para mim, foi um negócio assim, nossa, indescritível, assim, a sensação de
de conquista, né? Eu imaginava que era bom, mas e foi um negócio assim, eu imaginei que eu fosse ter uma espécie de catarse assim que eu tive, mas eu estava tão sereno que o negócio eu não extravasei como eu pensei que eu fosse extravasar. Eu queria falar, depois lá eu vou tomar uma garrafa de vinho. Nada, eu tomei meia garrafa de vinho, assim, só né, fui almoçar tranquilão. Porque realmente eu acho que foi um processo de construção mais maduro, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho uma rápida história para compartilhar também com você dessa maratona. Apesar de ter feito algumas, essa foi particular também, mas graças a Deus terminei igual a você também, sem dor nenhuma. E também falei para o Pairo no meio do caminho, ó, acho que eu vou virar para meia, mas deu certo, porque assim como você está falando que foi um processo e teve, como você chama? Deus incidência? Como que é? Deus incidência. Deus incidências, acho que realmente nada vem por acaso, né? E eu tinha feito a última no Rio em 2022, também, igual você comentou, sem fortalecimento, aí começa a doer daqui, começa a doer de lá, depois dessa de 2022, fiquei mais de um ano parado, porque eu ganhei duas bursite, tendinite, não sei mais o quê, aí precisa fazer fortalecimento, enfim, que eu já morei no estado e voltei agora em 2023. Até recomeçamos praticamente juntos lá na Maximize. Aí eu falei, Fábio, eu quero voltar a correr, mas eu preciso, né, fortalecer. Aí ele teve paciência comigo, fiquei em 2023 só no fortalecimento, 2024 comecei a correr de novo, fiz da garota, daí eu falei, opa, voltei, agora dá para pensar. Aí Uhum. quando surgiu lá no começo desse ano, que ele lançou no grupo, falei, não quero nem pensar, escrever de uma vez para a gente ter motivo, né, para Sim. treinar. Aí, beleza, quando começaram os treinos longos, aí você falou também uma coisa aí, fome, né? Fome não, né? Mas a nutrição enquanto impacta também. Aí eu fui cuidar da nutrição porque eu vi que estava sentindo muita fome. Aí começa a dar uns piripaques também. Aí a cabeça que começa a impactar no físico. Enfim, um dia antes do meu aniversário, Gustavo, fiz o Fire passar na, na- no ambulatório comigo, no hospital, porque depois do treino longo, dos 30 que a gente tinha que fazer, cheguei que o ar não entrava, eu não conseguia respirar. A Fernanda zanzando na praia comigo e a Tayla tudo preocupada, porque aí me levaram pro pronto-socorro, depois o Fábio foi comigo. Enfim, fiz os exames, tal, tal, tal. Aí você começa a ver que o quanto o cérebro impacta no nosso físico também. A gente precisa treinar o cérebro também. Não era nenhuma questão específica do esporte, mas enfim, nossa vida, né, do cotidiano, que também estou na faixa aí dos 50 a mais. E aí foram dois, esse era o penúltimo treino, eu fiz mais um só, o pai falou, você tem que tentar fazer. Aí eu chamei, talvez você conheça, a Rovana do Estado, a cardiologista aqui, que ela era nadadora, e a cardiologista falei, pô, você vai no final, porque eu tava com medo de chegar no próximo treino longo e ficar sem ar. Uhum. Para terminar os últimos comigo, eu falei, bom, agora vai. Mas como a E gente essa se. falta de ar era emocional? Era emocional. É. Aí, enfim, aí eu fiz, mas também na mesma vibe que você. Eu vou fazer, já que eu tinha prometido pro que eu queria para mim, né? Eu quero fazer para fazer uma maratona sem andar. Eu já fiz várias, mas muitas andando. Aí agora já tava, larguei, chutei o balde também. Eu falei, eu quero fazer para completar e me sentir bem. Igual você, eu terminei assim muito bem, só não corri porque eu respeitei a planilha, mas assim, eu fui fazer uma massagem quando eu cheguei aqui para poder fazer só o recovery. Nem nada, foi, nossa, nem parece como que eu fiz. Mas você tá bem mesmo, né? O massoterapeuta falou. E voltei a treinar na semana seguinte, que ele já passou 14, falei, pai, calma, agora não tem mais prova longa, pode baixar Sim. e, e é muito interessante, né, essas fases da vida e o que passa, e eu acho que não importa
quantas eu fiz e o que a gente passou, mas essa maturidade que acaba a gente trazendo, né, da vida para o esporte também, que linka todas as outras disciplinas. A gente falou aqui das questões familiares, a gente falou de nutrição, eu boto aí o profissional junto e a minha mudança de vida também de 2023 para cá. É, mas como a gente consegue também se agarrar de alguma forma e fazer uma correlação com o esporte, tirar dessa. Ainda mais na corrida longa que você tem condição de repensar a vida inteira, né? É, muito Então, eu essas tive histórias. também um caso, eu até nem falei isso aqui, mas no final de novembro do ano passado, como eu não tinha feito, como eu tinha me machucado na Maratona de Vitória, aí o Fábio me fez a proposta: "Ó, só vai ter o desafio da Maximize lá em novembro. Você topa fazer uma maratona só sua?" Eu falei: "Topo." E eu fui, tal, me preparei de novo, né, tal, já. Só que lá no dia eu não consegui completar, com 33 quilômetros eu joguei a toalha, e, e aí ia ter um churrasco depois. Eu falei: "Tudo bem, tomei um banho, vou me preparar para o churrasco." Só que eu não tinha urinado, eu corri 42 quilômetros, já tinha tomado uns 2 litros de água e nada de eu urinar. Quando eu consegui o banheiro, sangue. Nossa, Aí eu corri para o hospital. Graças a Deus não foi nada mais sério, né? Consegui, só tomei soro e tal. Mas eu falei: "Bom, eu parei na hora certa, porque se eu tivesse completado, talvez o negócio não tivesse ficado bonito pro meu lado." Mas eu não parei, não foi por conta disso, eu parei porque eu não estava aguentando mais mesmo, né? As pernas não corresponderam, estava um dia muito quente, assim, e eu não aguentei. Mas, enfim, que eu falo assim, tudo isso eu acho que foram etapas que precisavam ser cumpridas, né, para formar ou seja, para que eu conseguisse fazer do jeito que eu fiz aqui, como eu falei. muito obrigada. Deixa eu só responder para alguém que perguntou aqui sobre se vai ficar gravada. Então, a live fica gravada aqui no próprio Instagram. E eu baixo daí o vídeo. Eu tenho o YouTube que também tem o mesmo nome, segue a Ale. E aí eu vou colocar lá no YouTube também, tá? Depois eu Legal, vou. legal. Depois você me manda o link que eu compartilho. É, mas é interessante, mas assim, e ainda mais que me pegou também, Gustavo, foi um dia antes do meu aniversário. Era no dia, eu faço aniversário em maio, o treino era no dia 17 de maio. Esse treino eu não vou esquecer nunca, né? Porque daí eu passei o dia inteiro no pronto-socorro. Aí eles quiseram me internar, porque deve ver indicador sanguíneo, o CPK tava alto pra caramba. Aí já começa a achar que tava acontecendo alguma coisa tal. Aí eu falei: sabe o quê? Eu vou dormir no hospital para não dar problema para ninguém, porque deixa eu dormir, né? Aí virou o dia, acordei bem, não sei o que, fiquei com soro o dia inteiro, dormi com soro, aí acordei e falei: não, vou sair daqui, eu não vou passar meu aniversário no hospital, depois eu tinha marcado almoço. Falei: não vou. Pode me dar o que você quer que eu assine aí, enfim. Apavorei o hospital todo, mas acabei saindo com alta, porque uma das médicas que estuda e a parte mais ligação de medicina esportiva, ela sabia que os meus exames não estavam assim, todo fora do normal, né? Era mais uma questão Aham. de precaução dos médicos. Mas é interessante, aí a gente vai acabando pegando algumas informações aí de amigos atletas. Eu conversei muito com, não sei se você conhece, é um movimento bem legal para seguir, chamado Médicos Atletas também. Não Conhece? conheço. Não. Porque eu morei aqui até 2000 eu sou paulista, né? Mas eu morei aqui até 2014, fui para o Rio e lá eu conheci uma médica, um casal de médicos, que para incentivar o esporte, para também acabar com aquele mito: tô de plantão, não posso treinar, não sei o Uhum. quê, eles fizeram um movimento que está bem bacana hoje em dia. E a gente fez durante 2 anos seguidos lives que chamavam Conexão Esporte à Saúde. E a gente falou sobre. E epilepsia, quando eu, né, vi sobre você, eu estava fuçando aqui, a gente não falou. Eu falei sobre esclerose múltipla, então a gente trouxe atletas que têm esclerose múltipla para Uhum. conversar sobre isso. Enfim, a gente misturava, né, questões como você está trazendo aqui hoje. Relação que a gente pode fazer com o esporte e pessoas que enfrentam aquela doença. Você enfrenta enquanto família,
Mas foram 2 anos aí bem produtivos. Essas lives estão lá no YouTube, segue a Lê também. E a gente tem um podcast, Conexão Esporte e Saúde. Vou te mandar o link depois. São Legal. lives antigas, mas são bacanas. E aí você vai aprendendo muito, né? A gente cresce bastante quando a gente começa a olhar fora da caixinha, né? Não é só o esporte em si, não é só aquele tempo em si, é as relações que você vai construindo e as conexões cerebrais também. Sim. Eu mesmo estou fazendo agora uma pós em neurociência também, estou Ah, legal. curtindo neurociência, psicologia positiva e mindfulness, Gustavo. É o Nossa, que? já Na PUC? Na na PUC Rio PUC, Grande do Sul? Paraná, Paraná? Paraná. É. Aí você vai começando a fazer as correlações aqui, já estou aqui com os neurônios aqui, opa, qual a relação que eu vou fazer com o esporte, com o que eu movimento aqui. Sim, Então, sim. aí tem novidades aí para frente, com certeza vou. Legal. Tá. Qualquer coisa a Então, gente faz novas conversas sobre isso. com certeza. Então, assim, é sempre gratificante ouvir essas histórias como você passou na sua família, como você passa, o que você tirou daí e as Uhum. correlações a vida de vocês e dos outros. O tapinha nas costas, só pelo fato, né, da corrida você tá lá com a epilepsia, eu acho que isso é bacana, que a gente vê que você com certeza não é o único, Sim, e então acho que é bem bacana aí para você também, né, ter essa certeza, que eu acho que você já tinha, sim. e, e obrigada aí por estar compartilhando aqui comigo Eu que a história agradeço. da vida de vocês. Tá, João? Obrigadão, fica com Deus. Precisando, só me chamar. Como eu não treino sempre, porque como eu tenho que equilibrar com meus horários da natação, que eu não estou treinando dar direitinho ainda, então eu Aham. acabo nem sempre indo treinar de coletivo com o pessoal. Mas estou no grupo, estamos por Aí, aí. qualquer hora a gente se esbarra lá. É isso aí. Obrigada, viu, Nada. Gustavo? Tchau, Bem tchau. pra você. Um Tchau. abração.